meu professor. Então, eu queria só agradecer mais uma vez o Luiz Flávio, o professor Luiz Flávio, por estar aqui com a gente, gente. O professor Luiz Flávio é uma pessoa que, quem não conhece, vou meter um pouquinho claro, porque é uma pessoa muito especial que está aqui hoje com a gente. Ele, na verdade, foi chefe da odontopediatria da UERJ durante anos, nem sei quantos, professor, porque desde a época que eu era aluna na UERJ, ele já era responsável pela nossa disciplina. E o professor Luiz Flávio tem uma característica que ele sempre foi um docente que também ficou em consultório. Então, ele sempre teve uma clínica, assim, ele sempre atendeu os pacientes mais difíceis, ele atendia paciente especial, era responsável pela parte da especialização durante anos também. Então, na parte de clínica, era sempre um aprendizado estar com ele, não só conhecendo a forma que ele dava com os pacientes, assim, né? E até a gente conversando, eu falei isso com ele, o fato dele estar sempre na academia fez com que ele fosse se atualizando. Então, embora ele tenha 41 anos, né? Agora seriam até mais, né, professor? Já tem um ano que ele deve ter saído de lá, mas assim, apesar disso, ele sempre trazia novidades, sempre estava pensando à frente. Vocês veem, né? Ele está com uma cadeira de gamer, é a cara do Flávio, ele é desse tipo, gente, ele nunca para no tempo. Ele tem um estúdio em casa, como falou o filho dele, né? Melhor que o nosso, com certeza, entendeu? Ele sabe dividir a tela, ele sabe fazer tudo. Então, ele é uma pessoa que é sempre à frente do tempo dele e nunca para no tempo. Então, acho que ele é uma inspiração, não só de professor, de odontopediatra, mas como de professor, para quem gosta dessa área, né? Professora Miriam também, queria agradecer por estar aqui com a gente, que é uma colega nossa, lá da UERJ, né? E ouvir o Luiz Flávio sempre é, assim, um presente, gente. Então, ele sabe muito e ele faz o que ele... Não só ele sabe ensinar, como ele sabe fazer e faz com excelência durante esse tempo todo, né? Então, eu brinquei com ele ontem que ele passou por diversas etapas, né? Até a parte de biossegurança, dessa parte de Covid, que ele vai até conversar um pouquinho com a gente. Então, assim, ele é uma pessoa que é a história da odontologia, da odontopediatria aqui com a gente. Então, aproveitem muito, porque é um privilégio ter com a gente. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para aqui com a gente, tá, professor? Muito obrigada de verdade. Bom, eu... Feita a apresentação, muito obrigado pela gentileza de vocês, mas realmente eu me dei conta que agora em 2021 eu completo 50 anos de odontologia. Eu entrei em 71 como estudante de primeiro período, né? Me formei no oitavo em 74, né? Como a Fernanda falou, surgiu a AIDS, num tempo em que a gente, nos anos 80, final dos anos 80, em que até a AIDS surgir, a gente pouco calçava luva, né? Máscara era só quando você ia para o ambiente cirúrgico, né? Face shield, nem se falava nisso, tá? Então, esses equipamentos de proteção individual que a odontologia passou a adotar obrigatoriamente durante a pandemia, né? Certamente isso aí é um ensinamento que veio para ficar como proteção profissional, de doença profissional. Vocês estão me escutando bem, gente? Tá. Então, esse assunto proposto é um assunto que me é familiar, odontologia domiciliar ou em domicílio, né? A medicina já faz home care há muitos anos, e o que eu quero, sabendo que a clientela que está aqui com a gente agora, nesse momento, é uma clientela bastante heterogênea, são alunos de odontologia, conhecidos nossos, que nem dentistas são também, né? E a gente passar ideias, noções sobre o que é a teoria e a prática para se exercer a odontologia em domicílio, que a gente vai ao encontro do paciente que não pode vir onde tradicionalmente nós trabalhamos. Então, fica o meu agradecimento aqui à Fernanda, né? A Juliana, que foi sua porta-voz em vários momentos, né? E a Fernanda tem lá, achei uma foto da Fernanda, que ela somos o ERJ, realmente, somos o ERJ, está aqui nossa universidade, mas o importante é esse congraçamento em que as universidades se falam, fala-se muito em multicentricidade, estudo multicêntrico, né? Então, se a gente não dá as mãos na própria cidade em que a gente habita, em que a gente mora, tá certo? Existem grupos, né? Isso, a divisão não faz bem, principalmente para o profissional de saúde.
Então, é com esse objetivo que eu estou aqui, aceitei o convite. E uma coisa que eu aprendi nesses 50 anos de odontologia, quando a gente é convidado para falar, a gente tem que falar daquilo que a gente estudou e daquilo que a gente faz, tá? Ou fez. Quer dizer, então, a gente tem uma experiência embutida que aí te dá mais segurança para falar e até ajudar a quem precisa. Quando eu digo ajudar, ao profissional jovem ou aquele que não está familiarizado com este ou com aquele assunto. Ok? Bom, deixa eu dar um... O que está acontecendo aqui? Ah, tá. Então, a nossa aula está visível aí para todo mundo, né? Seguindo o que a tecnologia da informação, os estudiosos de tecnologia educacional, né? Lá em 2020 surgiu essa forma de ensinar remotamente, recebendo a denominação de ensino remoto emergencial. Passado um ano, né, o conceito mudou de emergencial para intencional, em que você agora já tem condição de planejar uma aula um pouco melhor, né, de o teu ambiente de trabalho, que é em casa, ser menos barulhento, mais bem iluminado. Isso que a Fernanda está falando, que eu tenho um estúdio, brincadeira dela, imagina se eu tenho estúdio, né? Eu procuro aprender, eu sou entusiasta, vocês viram no meu currículo aí que fui fazer mestrado em educação. Eu era dentista, experiente, mas eu não tinha todo o ferramental que um educador formado na faculdade de educação tem. Então é isso, gente. Vamos usar o nosso tempo de tal forma que haja interação de vocês comigo, né? E, embora eu não tenha numerado o slide, mas eu garanto a vocês que no slide 11, 14 e 18, tá? São 3 momentos em que eu coloco as perguntas que eu já recebi do grupo, tá? Mas nada impede que vocês coloquem a de vocês e a gente interaja aqui ao vivo e a cores. Seguindo, o nosso plano de aula ele está baseado no seguinte princípio: se eu recebo um telefone, um pedido de consulta domiciliar, tem 3 momentos que você precisa pensar. Antes de você chegar no paciente, durante, quer dizer, quando você lá está, e depois que você sai da casa dele, né? Qual é o comportamento que você e aquela família, aquele paciente, devem ter em relação a tudo que acontece no que diz respeito à sua saúde bucal. Tá? Então, o plano de aula vai focar nesses 3 aspectos aqui. Sempre não esquecendo de que a gente lida com pessoas essas que têm suas queixas, seus problemas, né? E aí, o que elas exigem? Elas exigem solução, elas almejam solução, elas almejam resolutividade. Tá? Então, o fato de estar em domicílio significa que está impossibilitado de se socorrer pelos meios convencionais, vamos chamar assim, né? Pelas próprias pernas. Então, precisa que outras pessoas prestem atenção nas suas necessidades para que outras pessoas, eu estou insistindo nas pessoas, né? Possam dar a ajuda que necessitam. E nós, dentistas, né, cirurgiões dentistas, né, a nossa auxiliar de saúde bucal, a técnica de saúde bucal, temos que estar calibrados, harmonizados, para que a gente fale a mesma linguagem e produzamos tenhamos essa resolutividade em equipe. Eu não consigo trabalhar sozinho. Odontopediatria, odontologia não foi feita para você trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar em equipe o tempo todo. Tá? E aí, nunca podemos esquecer que uma coisa é eu estar no consultório, no ambulatório, no ambiente privado, no ambiente público, em que eu tenho uma infraestrutura e eu chego para trabalhar. Né? O consultório, atendimento domiciliar,
Na realidade, eu saio do consultório e vou a um outro ambiente, a um outro local para trabalhar. Então, eu tenho que pensar em muitas coisas para que, em lá chegando, nada falte, né? Então, quando a gente vê no comércio essas maletas, esses compressores com rodinha transportáveis, né, mangueiras, e tudo vai, nada mais é do que uma necessidade mercadológica de atender aquele que precisa ser atendido em domicílio por um profissional que tem todo um ambiente de trabalho muito sofisticado, né? A nossa cadeira é pesada, o nosso refletor está numa coluna, né? Nós temos um equipo que gira sobre o paciente. Isso tudo tem que ser simplificado para que eu, em domicílio, tenha uma forma de trabalhar que não gere imprudência, imperícia ou coisa desse gênero. Seguindo, nós, em lá chegando, a gente tem que estar sempre predisposto a ouvir. Se a pessoa não tem condição de expressar o que ela está sentindo, o que ela almeja, tem alguém que vai ser seu interlocutor. É o pai, é a mãe, né? É um parente que está lá falando por uma pessoa com doença de Alzheimer, por um autista, em suma, por alguém que não tem a condição de interagir, né? E aí você precisa saber da história desta pessoa. Por que ela está daquele jeito? Por que ela não pode sair de casa? Né? Então, você tem que ser todo ouvidos. E o que eu vou ouvir? Claro que a gente tem lá uma ficha de anamnese, a gente tem uma ficha clínica, que vê história odontológica, história médica, né? Então, isso geram dados para eu montar meu quebra-cabeça, seja ele dado de adulto, de idoso, de criança ou de adolescente. Então, a partir do momento que eu tenho esses dados, gerei esses dados, obtive esses dados, tabulei esses dados, né? Botei num banco de dados, que, em última análise, é tudo que a gente tem de prontuário eletrônico hoje, com esses programas estão sendo vendidos, né? E aí, por último, eu vou falar. Então, ouvir bastante, falar pouco, mas de forma objetiva, de forma clara, que as pessoas que estão no entorno daquele paciente entendam que deve haver uma mudança de comportamento, né, daquela família, para que aquele paciente que está com uma queixa que me fez chegar lá possa ser minimizada ou não aconteça mais, por exemplo, um atendimento com uma dor aguda, alguma coisa nesse sentido, que eu tenha que estar lá não como uma rotina, mas sim como uma urgência. Dito isso, tá? Na década de 60, especificamente em 1967, a Academia Americana de Pediatria publicou um trabalho em que eles caracterizaram o que era a medicina em domicílio, tá? E diziam que ali estavam as bases para que o médico que presta serviço em domicílio não deixasse de levar em consideração que essas 7 palavras resumem o espírito desse agir, dessa forma de atuar. Acessibilidade, tanto para o paciente quanto para mim, quer dizer, a gente tem que estar acessível. Se eu estou numa cidade que não tem dentista ou que não tem esse suporte, já começa a ficar difícil. Imagina lá na década de 60 para médico, né? Então, acessibilidade, centralizar a atenção no que a família tem de necessidade, no que o paciente está precisando. Que não seja uma coisa episódica, que seja uma coisa contínua, haja continuidade nessa atenção à saúde das pessoas, quer dizer, saúde da família, que a gente está proporcionando. Que haja uma compreensão de ambas as partes, né? Tanto eu entendo o problema do paciente, da família que está passando, seja por despesa, seja por sofrimento, seja por mão de obra especializada em cuidados paliativos, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes até estão em estágio terminal, né? Que haja um mínimo de coordenação entre o necessitar a demanda e o atendimento da demanda, que não seja uma coisa desbaratada, descoordenada, que haja um sincronismo entre eu
pedir o socorro e ser atendido, quer dizer, estamos coordenando horários, agendas, né, necessidades. Agora ele não está bem, ele acabou de sair de um período de internação, né, está se recuperando de uma pneumonia, mas também está com um problema bucodentário. Tá? A compaixão, tá? E a efetividade. Efetividade no sentido de resolutividade. Ninguém sai do consultório para ir na casa de quem quer que seja para fazer uma odontologia domiciliar em que tá aí, resolvi o problema da pessoa de dor, ou eu não pude resolver em domicílio, tenho que deslocar esse paciente para um hospital para merecer um outro tipo de atenção e ele corra menos risco e eu também. Não haja erro profissional. Então, quando os médicos estabeleceram esses 7 pilares do atendimento domiciliar, ato contínuo, a odontologia fez o quê? Pô, vamos criar a odontologia domiciliar, em domicílio. Tá? Só que demorou um pouquinho, até que em 2002, a revista JADA, né, da American Dental Association, publica esse artigo em que esses 2 autores, o Nova e o Casamassino, se apropriam daqueles 7 pilares para também usar na odontologia. E aí propõem que a odontologia em domicílio, né, o home care odontológico, também adotasse aquelas premissas que a medicina adotou lá na década de 60. Tá? Eu botei esse slide aqui, né, em que a pessoa chega na casa do paciente, né, só que isso aqui é um tremendo mico, né? Você já chegar paramentado, né? Não precisa nem ter pandemia para dizer que isso aqui está errado. Você já chegar de jaleco, né? E está suando para carregar esse equipamento até chegar lá e montar na sala do paciente. Mas, de qualquer forma, né, o modelo adotado pela odontologia foi o modelo da medicina, que é o que perdura até hoje, né? Aqueles princípios que norteiam essa forma de atender. Nós temos várias publicações no Brasil, né, feitas pelo Ministério da Saúde, muito dirigida para o home care médico. Tá? Então, levantamento de custo, de necessidades, regiões onde mais tem demanda. Tá? E me chamou a atenção, tá, que nesse manual aqui diz assim, o atendimento é melhor em casa, a segurança do hospital, no conforto do lar. E aí chama-se Caderno de Atenção Domiciliar, isso foi editado em 2012. Está aí disponível na internet, está aqui o PDF dele, o link. Então, me chamou a atenção que na página 98 tem lá, né, despesas com serviço de atenção domiciliar que o governo, né, tem que fazer o levantamento. E aí ele divulga na página 98 essa planilha, que chama de anexo H. E chama a atenção dizendo o seguinte, que tem equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e tem equipe multiprofissional de apoio. Aqui é apoio e aqui é atenção domiciliar. Nesta lista de cima, o dentista não está incluído, ele está incluído na lista de baixo, de apoio multiprofissional, né? E tem mais uma outra coisa que me chama a atenção. Nenhum de nós, nem vocês que estão agora ainda cursando a graduação, vai ter um diploma de bacharel em odontólogo. A nossa profissão é de cirurgião dentista, sempre foi. Então, é de estarrecer que tenha a nomenclatura odontólogo para numa publicação do Ministério da Saúde do Brasil. Não existe essa profissão de odontólogo. Tá? Nem para concurso público, muito menos para seleção no setor privado. Nós somos cirurgiões dentistas. Goste ou não goste do nome, esta assim sairá no nosso diploma, no de vocês também, em 2021, 22, 23, a não ser que mude. Tá? Então, gente, aí eu fico perguntando, quando eu estou na casa de alguém fazendo odontologia domiciliar, tá certo? Eu estou dando que tipo de apoio? Ou eu estou tendo uma atuação profissional em que quem me dá apoio é a ASD e a TSB. Tá?
o familiar que está me ajudando, às vezes, até para fazer a contenção de uma criança ou de uma pessoa com alguma dificuldade para se manter estável na cadeira. Então, quando eu estou atuando, eu estou resolvendo o problema, eu estou atuando como profissional de saúde. Tá? Então, essa divisão de que o cirurgião dentista, lá, o odontólogo, pode ser até que o odontólogo seja de apoio, mas o cirurgião dentista não é. Quando ele está trabalhando, ele está resolvendo um problema de saúde. Ele está indo ao encontro de uma queixa principal. E está respeitando as comorbidades que esse paciente, porventura, tenha. Então, fica aqui a observação para a gente, quando ler, também prestar atenção nessas coisas. Nós estamos caminhando, né, para um ganho de vida, né? Nós vamos viver mais, né? Teve época que a expectativa de vida era de 50 anos, especialmente em países não industrializados. E existe um estudo que eu peguei no portal do envelhecimento aqui, que tem essa tabela e que dá uma projeção entre 1950 e 2100 de como seriam, por faixa etária, né, os quantitativos de pessoas a partir dos 60 anos. Aqui na esquerda, em azul, você vê uma estatística mundial, né? Aqui está o ano de 2020, e aqui à direita, em verde, que eu botei um destaque, a população sexagenária no Brasil. Então, só para... Por que eu botei essa tabela aqui? Porque também, já que nós não tivemos o censo em 2020, o último censo que a gente tem no Brasil é de 2010, já se vão 11 anos, né? O IBGE continua fazendo uma estimativa da população do Brasil, de 213.617.000. Esse dado eu peguei na internet, dia 19/9, no site do IBGE. Muito bem. Então, em 2021, o Brasil tem 213 milhões. Mas essa estatística lá do portal do envelhecimento, o que ela diz para a gente aqui? Ó? Que em 2020, no Brasil, nós já tínhamos 67 milhões de pessoas 60 a mais. Em 2020, tá? Você hoje que está com 30 anos, em 2050 você vai estar com 60, vai ser um sexagenário. E a população de sexagenários, quando você tiver os seus 60, você jovenzinho hoje de 30, né, vai quase que multiplicar por 3,5. Tá? Olha aqui, ó, isso é uma estimativa, tá? Mas isso aqui vem se configurando ao longo dos anos. Né? Na década de 50 eram 11 milhões no Brasil, passou para 26 nos anos 2000, duplicou, triplicou no ano 2020. Então, isso já está mostrando para a gente que, à medida que a gente vai ter mais pessoas idosas, 60 a mais, no mundo daqui para frente, né, provavelmente vão diminuir as crianças, né? Já está no Brasil, já tivemos famílias com 5, 6 filhos. Hoje não chega a 2, a média. Está entre 1,5 e 1,8, a média, né, de crianças. Então, eu estou colocando isso para vocês, que daqui a 30 anos vai ter muito mais gente, né, e 60 a mais, com perfil bucodentário totalmente diferente daquele da idade do meu avô, do meu bisavô. Que na época deles, tá, toda doença periodontal, toda periodontite era tratada com extração aos 17 anos, 18. Quantas pessoas usam prótese total desde os 20? Quer dizer, mal começou a segunda década de vida e já estava com problema de usar prótese total. Prótese total, seja superior ou inferior ou ambas. Quer dizer, esse 60 a mais daqui a 30 anos, certamente ele vai ter dente na boca, né? Vai ter próteses unitárias, mas terá dentes para mastigar. Por quê? Tudo que aconteceu de bom no mundo da tecnologia, no mundo da ciência dos materiais odontológicos, né? Na maneira da gente se cuidar, no estilo de vida, né? De nós não querermos sermos obesos, né? Minimizarmos as nossas doenças do envelhecimento, isso vai fazer com que a população fique mais esclarecida. E, em sendo esclarecida, ela adoece menos.
Essa é a lógica. Quer dizer, ela está sendo esclarecida através de educação para a saúde. Seguindo, entramos naquele plano de aula em que a gente vai falar do que eu tenho que pensar antes. Então, eu tenho que pensar que eu tenho um telefone lá no meu consultório em que alguém me achou. Achou na mídia, achou no Google, em suma, me achou por indicação, e ela liga para saber se lá tem dentista que faz atendimento domiciliar. E aí, o que você vai dizer para essa telefonista, para essa recepcionista do seu consultório? As perguntas que ela precisa fazer. Se é criança, se é idoso, se é adolescente, né? se é idoso, adolescente, aqueles 4 grupos, né? Adulto, idoso, adulto jovem, idoso, adolescente e criança, para que ela possa dirigir dentro do organograma da clínica quais são os profissionais que podem dar atendimento, suporte para aquela demanda. Então, essa telefonista, essa pessoa que recebe o primeiro contato, ela é fundamental para ouvir o que a pessoa precisa, para depois ela falar para mim, falar para a minha equipe, falar para os dentistas da clínica, tá? Do que tem uma pessoa que está esperando uma resposta para receber, de preferência no mesmo dia, a respeito de marcar aí sim uma visita domiciliar para você fazer aquela coleta de dados, se inteirar de quem é aquela pessoa, ouvi-la, ouvir a família, né? Identificá-la, fazer a anamnese, a história médica, conhecer a história médica, o histórico odontológico pregresso, né? E fazer um exame clínico sucinto para que você tenha uma noção das necessidades. Mas nunca se esqueçam que o que fez esse primeiro telefonema foi uma queixa principal, que pode denotar algum tipo de sofrimento físico, dor, ferida, sangramento, infecção, inflamação, mal dormir, irritabilidade. Tá? Então, essa pessoa, ela está querendo que nós sejamos o quê? Ágeis. E nem sempre esse paciente que está lá no domicílio vai ter condição de ir lá na clínica fazer uma panorâmica. Então, a gente hoje tem esses aparelhos de raio-x digitais portáteis que vêm somar, agregar valor à qualidade do teu diagnóstico. Não fica um diagnóstico eminentemente clínico. Ele é clínico e radiográfico, como é no consultório da gente. E aí, o que faz o bom atendimento em domicílio, tá? Não é a sofisticação, nem o grau de dinheiro que você vai ter que investir, né, no carro que vai levar todo o teu equipamento, não é isso que vai fazer a qualidade, a resolutividade. O que vai fazer é você prestar atenção naquela pessoa, tá certo? Saber das suas limitações como profissional. Pô, ele tem uma doença que está lá categorizada no CID, na Classificação Internacional de Doenças, tá certo? Que eu sei que ela existe, mas eu preciso conhecer mais para saber sobre medicação, interação medicamentosa, né? Efeitos colaterais das drogas que ele toma, e por aí vai. E aí eu vou fazer o meu planejamento, vou ver quanto tempo eu preciso para resolver o problema do paciente lá na casa dele, né? E apresentar o custo, os honorários para a família. Este termo de consentimento livre e esclarecido, que é exigido para praticamente todos os procedimentos que, de certa forma, podem ser invasivos no paciente, ele é um termo de consentimento individualizado para aquela pessoa. Eu não tenho um modelo universal em que ele simplesmente assina dizendo que concorda com tudo que está ali. Porque você pode ter muita coisa ali que não se aplica àquele paciente. O termo de consentimento livre e esclarecido surgiu na década de 90, tá? Por quê? Precisava-se que nas pesquisas que fazíamos com animais de experimentação ou com cobaias humanas, né, com voluntários humanos, tá, que ele soubesse dos seus riscos e soubesse também dos seus benefícios em relação ao fato de estar se voluntariando a uma pesquisa, esses ensaios clínicos randomizados que a gente tem aí.
Então, esse termo de consentimento nasceu lá na pesquisa, na década de 90, né, para até inibir os abusos. E aí, você vai fazer o tratamento dessa pessoa, né? Você vai propor o tratamento do que é possível fazer em casa. Tá? Se ele está com uma pericoronarite por causa de um siso incluso que está fazendo, ou de uma cárie profunda que exija um tratamento de canal ou uma exodontia, né, e você não tem a radiografia, não tem certeza se aquela raiz é uma raiz encurvada, né, você não vai se meter a fazer extração que não seja de resto radicular ou de dente descido que está ali pedindo, me tira, que eu saio, né, encosta em mim que eu saio. Tá? E o principal é o acompanhamento desse paciente, que é através das reconsultas, que podem ser mensais, bimensais, trimestrais, quadrimestrais, em suma. A periodicidade, cada caso é cada caso. Não existe um modelo de periodicidade para reconsulta. É isso que é importante. E a família tem que entender isso. A gente sabe que isso tem um custo para a família, né? Quanto mais tem visita domiciliar, aumenta o custo daquela família. Isso é claro? É claro. Tá certo? Mas aí você, dentro da sua razoabilidade, você também vai ter a sua forma de cobrar honorários em função do que você está vendo ali. Né? A gente não viu lá no início que um dos princípios é a compaixão? Né? Por que não também fazer filantropia? Isso é uma coisa que eu chamo de terceiro setor, né? Os filantropos que estão aí, geralmente são milionários, não é o nosso caso, ainda bem. Seguindo, gente, agora chegamos no momento em que eu tenho essas duas perguntas formuladas por vocês, que diz assim, mas afinal de contas, o que é odontologia domiciliar? E a segunda, quem pode receber essa odontologia domiciliar e quem pode realizar? Tá? Então, eu botei essa figura aqui, dizendo que, na realidade, a nossa profissão, a partir do momento que você tem início, meio e fim, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos montando um quebra-cabeça, para no final ter um quadro emoldurado, que é a resolutividade obtida. Então, quando a gente está montando o quebra-cabeça, tem muitas peças espalhadas de várias cores, né? E que a gente precisa conversar, se organizar previamente para que as coisas aconteçam de forma agradável e de forma racional. Então, aqui, com a palavra, a Clara, Juliano, Matheus, a Érica, quem quer acrescentar alguma coisa em relação ao conceito de odontologia domiciliar e se colocar. Fiquem à vontade, vamos lá. Sou todo ouvido, estou ouvindo agora. Juliana, fala aí. Oi, professor. Achei bem interessante essa primeira parte da palestra bem esclarecedora. E eu achei curioso, assim, que eu nunca tinha preparado para pensar nisso, do quão é importante o profissional criar um vínculo com aquela família, né? Porque se ele é necessário ele estar presente dentro da casa, que é algo tão pessoal, você invadir a vida pessoal daquele paciente, criar aquele vínculo, aquela relação, tem que ter uma relação de confiança, né? Achei bem legal essa primeira parte da palestra. Muito importante a confiança para gerar parceria, né? Sim, a pessoa se sente à vontade em receber aquele profissional dentro do seu lar, expor a vida pessoal, criar esse vínculo com o profissional. Verdade. E qual foi o espírito da pergunta em quem pode receber? É no sentido do paciente lá, né? E esse quem pode realizar a equipe, se referindo ao sistema público e privado, contextualiza essa segunda pergunta aí, por gentileza. Então, eu acho que seria mais no sentido qual profissional está capacitado a realizar uma visita domiciliar, entendeu? Qualquer cirurgião dentista está capacitado a realizar um atendimento a domicílio? E quem são os pacientes que são eletivos a receber esse tipo de tratamento? Entendeu?
Bom, então já entendi. A odontologia que se pratica no consultório, no hospital, no domicílio, ou essa que a gente tem com o nome de odontologia itinerante, é a odontologia que a gente aprende. É a que está aí posta, com materiais, com equipamentos, com instrumental, com técnica, mas, sobretudo, vendo a saúde do indivíduo, da pessoa. Então, a formação odontológica é igual. O que você tem que ter um olhar, se você está lidando com pessoas com comorbidades, né, umas agudas e outras crônicas, né, é você saber que você está lidando com alguém que não tem apenas e necessariamente uma queixa odontológica. Ela tem outros problemas, por isso que a impedem de sair de casa. O que impede, por exemplo, a pessoa sair de casa? É ser dependente de um concentrador de oxigênio. Ela está acamada, se não tiver oxigênio, ela não respira. Ela entra em hipóxia. A saturação dela cai de 95 para 78, 77, e ela fica arfando. Como é que você vai tratar de uma pessoa que depende de oxigênio? Então, quem não chega ao consultório não necessariamente está com emergência, mas lá na casa dela, o que a impede de sair, às vezes é uma cadeira de roda que ela não tem. Tá? O seu consultório não tem acessibilidade, tem muita escada, mas não tem elevador, não tem rampa. Né? Ela, para sair de casa e chegar lá na faculdade, lá no atendimento, depende de ônibus, que não tem rampa para subir com a cadeira de roda, e por aí vai. Quer dizer, então, quem pode realizar é qualquer cirurgião dentista, desde que esta pessoa se organize, pense e procure o algo mais, aquele plus que a gente fala, né? Qual é o plus? Né? O plus é a conversa? O plus é a paciência? Não, isso não é o plus. O plus é você conhecer as doenças, conhecer o estilo de vida da pessoa, que hábitos precisam ser mudados, né? E aí você tem o quê? Competências e habilidades para te tornar uma pessoa convincente. Né? Até na forma de dizer para as pessoas, para os cuidadores, né? Você tem que ser convincente. Não ser aquela coisa, depois você dá uma limpadinha aí, passa um fio dental, dá uma escovadinha no dente. Quer dizer, se você não valoriza o que precisa ser realmente feito, você não entende da importância daquilo ali, né? A credibilidade fica oscilando, entendeu? Na balança. Ficou explicado? Ficou entendido? Não Sim, tem curso de especialização para odontologia domiciliar, evidentemente. Né? Tem uma habilitação para odontologia hospitalar, que, de certa forma, está te chamando a atenção que lá no hospital tem pessoas que a gente não está acostumado a ver, especialmente no CTI, ou nunca vimos, nenhum ente querido. Então, essa chamada de odontologia hospitalar como habilitação, e agora esse olhar para a odontologia domiciliar, que vem a reboque da medicina home care, né, especialmente para aqueles pacientes que estão em casa, não só para diminuir custo do hospital, quer dizer, o hospital de primeira linha, ele, assim que recuperou um paciente de Covid, mas ele ficou sequelado motoramente nos membros inferiores, ele sai daquele hospital, né, top e vai para uma clínica de recuperação neurológica, fonoaudiológica, com fisioterapeutas, para ele se recuperar e deshospitalizar aquele paciente. Então, isso pode ser feito numa clínica ou em casa, dependendo do espaço que ele tem, né, em casa lá. Ok? Alguém mais pode fazer pergunta? Eu tenho uma pergunta. No âmbito da saúde pública, funciona da mesma forma ou o senhor sabe me responder se é mais burocrático para fazer esses tratamentos domiciliares, odontológicos? Bom, eu trabalhei no setor público, não trabalhei em saúde pública, por exemplo, programa da saúde da família, alguma coisa assim. Mas o que se quer, tá, no setor público e no privado é o quê? Se antecipar ao adoecimento das pessoas. Então, quando se fala em promover saúde, nada impede
que o setor público, ou melhor, é obrigação do setor público, até obrigação constitucional, para que ele se antecipe à doença, né? Então, você estimular as pessoas a ter o seu autocuidado, mas eu não posso, né? Eu tenho uma incapacidade que me impede de escovar os dentes, de passar o fio dental, mas tem que ter alguém que faça isso. Então, autocuidado, né? Autocuidado a gente aprende com pai e mãe. Chega uma hora que pai e mãe recorrem ao profissional. Me ajuda que eu não estou conseguindo. Aonde que eu estou falhando? O que as mães mais perguntam para a gente. O que eu faço para o Joãozinho escovar o dente direito? O que eu faço para a Mariazinha deixar eu passar o fio dental nela sem ela ficar reclamando? Tá? Então é por aí o raciocínio. O serviço público, né? A saúde pública, tá? Que o nosso modelo imita um pouco o modelo inglês, o NH, tá? É nesse sentido, né? Você se antecipa a doença, promoção de saúde, tá certo? E não necessariamente a pessoa que já está muito vulnerável para uma série de doenças. Bom, eu vou seguir agora aqui, mas daqui a pouco faremos outra interação. Aí chegamos na casa do paciente e estamos naquela fase do durante, né, em que a gente tirou tudo de dentro do carro, do transporte, né, vai para aquela ambiência que eu já conheço, eu vou montar o consultório na sala, no quarto, na varanda, né, na área, no lugar mais bem iluminado, mais bem ventilado, onde tem tomada, né, onde eu preciso ligar as minhas extensões, que às vezes a família não tem extensão, né? Então, a gente pensa no melhor lugar para que eu possa, no menor tempo possível, ter o meu desempenho. E a pessoa também não fique ali pelo fato de estar em domicílio, não quer dizer que ela possa ficar mais tempo sentada na cadeira odontológica, que é uma cadeira confortável, mas que não tem o mesmo conforto daquela que tem no consultório da gente. Então, toda essa montagem que a gente faz, tirar da mala, né, o paciente está lá esperando, está olhando a gente, a família está acompanhando tudo que está acontecendo, como é que a gente ocupa o local, né, como é que a gente testa, embora já tinha testado antes de botar no carro, a gente testa lá para ver se não tem nenhum vazamento, não tem água, não vazou vazamento de ar comprimido, especialmente isso, nas mangueiras, algum furo, alguma coisa assim, né? Então, esse durante é o que a gente faz no centro cirúrgico, é o que a gente faz no consultório, né? Vou fazer uma terapêutica básica com ultrassom. Você olha para a bandeja, aí pisa no ultrassom, ele não funciona. Não funciona por quê? Esqueceram de ligar o compressor que desligaram na hora do almoço, né? Então, não tem esquecimento, tem que estar todo mundo ligado, calibrado, para que as coisas aconteçam a tempo e a hora. E a outra preocupação no durante é que eu estou lá naquela casa, numa situação de rotina, né, para ver se o dever de casa está sendo feito, enquanto eu lá estive da última vez e agora, tá? Estou indo numa situação de urgência. Tudo que a gente quer é que os atendimentos não sejam de urgência. A urgência é uma das piores coisas que existem, porque a expectativa da pessoa é que ela vai sentir mais dor do que estava sentindo, né? E é isso que a gente não quer que aconteça, que ela vai ficar mais estressada, mais ansiosa, né, pelo fato de lá estarmos ou ver todo aquele instrumental arrumado ali perto dele. Então, nós teremos atividades preventivas, as cirurgias são poucas que são feitas no lar, tá? Eu digo poucas, em função da gente nem sempre ter uma imagem radiográfica recente que me encoraje a fazer uma extração, por exemplo, de um dente uniradicular, né? Então, a gente tem limitações, ou se é alguma coisa restauradora, tá? Os materiais, eu sempre levo foto e alto, a gente não pode ficar dependendo só do que é polimerizado por luz. Vai que você tem um pico de luz, tem um apagão no Brasil, e aí, para tudo? Olha, infelizmente eu vou embora agora porque apagou a luz e tudo que eu tenho que fazer aqui depende da luz.
Claro que o meu compressor depende da luz, mas um aparelho foto eu posso ter um ionômero autopolimerizável, né? E fazer o preenchimento das cavidades e não deixar nada em aberto. Isso aqui é uma montagem, uma colagem que eu fiz de pessoas que chamam a gente para ir lá, já com edentulismo, mas com uma péssima higiene oral, né? Alimento nos espaços interdentários, né? Dentes bem separados, na ausência de ponto de contato, a ponto da gente conseguir introduzir gaze e não fio dental para fazer a higienização desses espaços, né? Quer dizer, você chega e o cuidador precisa estar do teu lado, perto de você, para que ele veja em loco, em tempo real, o que está acontecendo, de como era e como vai ficar, aquele negócio do antes e depois. Esse cuidador, essa cuidadora, ele precisa estar atento ao que está acontecendo ali. Porque uma coisa é você dizer, tem que passar fio dental todo dia, e outra coisa é mostrar como se passa, né? Como é que passa, o que o fio dental, qual é o papel do fio dental nessa curva do dente de palatina para vestibular, e vice-versa. Por que essa papila está vermelha? Né? Aqui ainda não tinha havido atrito da gaze, aqui já houve sangramento, quer dizer, isso aqui é uma gengivite. Por quê? Olha aqui a quantidade de biofilme que tem aqui. Né? Isso aqui é um ionômero autopolimerizável. Tá? Então, isso tudo feito gera o quê? Um lixo, né? Lixo hospitalar. Esse lixo a gente não deixa na casa do paciente. Esse lixo eu recolho, trago no saco para o meu consultório e no condomínio onde eu trabalho, lá, normalmente a gente paga uma taxa de lixo, em que a Conlurb tem uma coleta seletiva de lixo hospitalar. Você paga mais de 30, 40 reais por mês para que esse lixo seja recolhido. É assim que acontece nos prédios comerciais. Então, não se deixa lixo na casa do paciente, que Deus sabe onde esse lixo vai ser jogado depois. Ok? Então, dito isso, vem mais duas perguntas formuladas por vocês. Quais tratamentos podem ser realizados sem risco de infecção cruzada? Entendendo infecção cruzada, né? Especialmente vocês aí que estão no primeiro período, no segundo, estão começando, infecção cruzada é o seguinte, tá? O germe, o micróbio que eu tenho aqui na minha mão, tá? Que eu tenho no meu perdigoto, transmitindo para um outro paciente. E voltando de lá para cá, eu trago coisa de lá para cá. Então, infecção cruzada é transmissão de micro-organismo de pessoa a pessoa. Então, o risco de haver infecção cruzada, eu diria que ele poderia até ser menor estando em domicílio do que eu estando no consultório, no ambulatório, que eu tenho um atendimento mais coletivizado e menos individualizado. Mas risco sempre existe. Cabe a gente, usando os EPIs e tomando as medidas de esterilização, desinfecção e antisepsia, estarem presentes e eu cobrar do meu pessoal auxiliar que não se esqueçam disso, de botar em prática isso. Isso é fundamental, esse treinamento em serviço. E aqui tem outra pergunta, se é possível montar um plano de tratamento. Eu entendi, montar um plano de tratamento. O que precisa, quais são as demandas, as necessidades. Então, eu monto, hierarquizo, do mais urgente para o menos urgente. Né? E aí, se esses atendimentos ficam restritos à prevenção e emergência? Aqui eu queria só fazer uma correção, que a palavra emergência ela está muito mais ligada quando há risco de vida. A gente pode estar diante de um quadro, de uma pessoa que corre risco de vida? Sim. Mas o nosso atendimento é de urgência, não é de emergência. Tá? Então, se você abrir um serviço, quiser fazer um letreiro, você vai botar urgência odontológica, não vai botar emergência odontológica lá. E aquele quebra-cabeça, que lá estava com as peças todas espalhadas, começam a ser o quê? Organizadas por cor, por tamanho, né? E é o que a gente faz com a nossa bandeja. Se eu sei que eu tenho um paciente, estou indo para a Ilha do Governador, eu tenho um paciente que o problema dele é só, única e exclusivamente, uma raspagem supra e sub, um polimento coronário, né? Eu vou preparado para, se quebrou um dente, se preciso fazer completar a cavidade com algum tipo de material, de algum cimento, mas
eu organizo a minha bandeja para que, em lá chegando, eu sei onde está o material de dentística, sei onde está o material de pélio. Isso não faz mal a ninguém. A organização nunca fez mal para a profissão nenhuma, muito menos para nós. Então, e tudo em duplicata, gente. Nada se leva a um só. Caiu no chão, ferrou. Quebrou, ferrou. Né? Então, a gente tem que ter essa previsibilidade de levar em duplicata e, às vezes, até em triplicata. Tá? Ou coisa para cair no chão é o quê? Pinça de algodão. Né? Sonda exploradora, explorador duplo. E aí, eu abro agora, de novo, esse espaço para vocês aí, né? O que ocorre a quem está assistindo em relação a essas duas perguntas ou uma outra que venha dentro dessa temática aí. Quem fala aí? A Clara já falou, a Juliana já falou. Vai ganhar. A reabilitação oral, a gente tem que entender que você não vai fazer implante em domicílio, né? As próteses unitárias ou múltiplas, né, apoiadas em implantes, isso não tem como fazer em domicílio, né? E como eu disse, quer dizer, esse paciente que está em domicílio, né, ele não tem apenas aquela queixa odontológica, quer dizer, até aquele negócio, quantos passos eu posso dar à frente e quantos eu preciso recuar em relação às necessidades. Ele continua necessitando de fazer uma prótese para completar as áreas edentadas. É uma necessidade? É uma necessidade. E aí? Né? Eu tenho que moldar esse paciente, vou ter que levar um scanner para fazer a moldagem, vou moldar com alginato. Né? Vai ter um serviço de prótese? Dá para fazer? Dá para fazer, mas existem pessoas e pessoas. A regra, né, a regra geral é você fazer manutenção da saúde e recuperar cavidades com preparos simples, minimamente invasivos, né, com materiais que tenham cura rápida, né, fotopolimerizáveis, por exemplo. Né, e eu não falei, mas posso falar agora, se você está diante de um paciente terminal, quando eu digo terminal, os médicos, a medicina, já fez todo tipo de tratamento, usou todas as drogas, por exemplo, câncer. E esse paciente já está afetado a medula óssea, né, ele está com uma hemoglobina abaixo de 5, a pessoa está a passos largos, caminhando para o fim da vida, para a morte. E aí, esse cuidador, essas pessoas que lá estão, elas têm que ser orientadas, inclusive pela fono, quando ela percebe que o paciente já não deglute mais. Você pensa que ele deglutiu, mas, na realidade, o alimento ficou preso na prótese, ficou preso no fundo de vestíbulo, porque a pessoa perdeu a capacidade de fazer isso aqui, ó. Ele não faz mais a autolimpeza. Ele está tão fraco, tão enfraquecido, que a alimentação tem que ser parenteral, desculpa. Então, quando você vê uma pessoa que ainda engole, ainda mastiga, mas tem uma série de falhas que retém alimento, e aí começa a ter retração gengival, impacção alimentar, né? Esse tipo de paciente, você tem que chamar o cuidador e dizer assim, olha, aqui é onde fica alimento. E se ele aspira aquilo numa hora que você menos espera, por qualquer motivo, se desloca um resíduo daqueles de carne, alguma coisa mais fibrosa, ele aspira.
Tá? Então, o paciente acamado mesmo, aquele que, como eu falei lá no início, depende de oxigênio com circulador, com concentrador de oxigênio, senão ele desatura muito, né? Pacientes com doenças degenerativas, que ele não tem mais a coordenação para levar o alimento à boca, tem que ser alimentado. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, que conhecimento médico, fonoaudiológico, fisioterápico eu preciso ter para que a gente haja, né? Eu até levante necessidade de dizer para a família, olha, precisa ter uma fono aqui, precisa ter um físio, para ele melhorar essa coordenação das pernas, reclama de dormência nas pernas, dormência nas mãos, perde o tato. Né? Então, a gente aprende muito com os outros colegas de outras profissões. Vocês não imaginam o quanto que é enriquecedor esse processo de trabalhar com alguém com outro olhar para a mesma pessoa, para o mesmo paciente. Seguindo, respondi a sua pergunta? Vamos lá. Vou complementar, né, Luiz Flávio, que eu acho que essa visão multidisciplinar, multiprofissional, a gente tem que ter também no nosso consultório, muitas das vezes, né? Não restringir a odontologia domiciliar. Na verdade, eu acho que quem trabalha na odontologia hospitalar tem mais essa vivência de troca direta, né? E a gente, até a oportunidade que a gente tem, né, de às vezes estar dentro da universidade, também facilita um pouco, porque a gente faz pesquisa, muitas das vezes a gente tem que trocar, mas a gente, na odontologia, a gente ainda foca muito, né, durante muito tempo, essa questão do dente, quando a gente está pensando na saúde do paciente como um todo, e que, na verdade, aquele dente faz parte de uma boca, que faz parte de uma pessoa, e que tem todos os sistemas integrados, a gente realmente sempre tem que trabalhar nessa visão multidisciplinar, essa visão multiprofissional, porque senão a gente não tem como chegar num resultado satisfatório para o nosso paciente. Quando esse paciente tem um problema sistêmico já, tudo isso, fica mais claro para a gente, né? Mas, assim, é muito importante que a gente pense nisso de uma forma da nossa rotina, né? Será que eu estou passando do meu limite? Será que eu tenho que chamar um profissional para me ajudar? Tudo isso eu acho que é bem importante e relevante, com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quer dizer, modernamente, quando eu digo modernamente, de 15 anos para cá, tá? Dentista que não trabalhasse no INCA, lá dentro do INCA, no Instituto Nacional de Câncer, tá? Ele não fazia nada na boca de ninguém porque ele tinha câncer. Câncer esse fosse de boca ou não. E aí, o que acontece? Com a quantidade de pessoas que até são curadas por radioterapia, algumas desenvolvem o quê? A mucosite. Tá? E o laser veio para minimizar o sofrimento dessas pessoas que sequer conseguiam engolir a saliva por causa da mucosite, decorrente de um tratamento oncológico. Então, o que veio agregar valor no não sofrimento, na minimizar o sofrimento dessa pessoa que já está se alimentando mal, ela fica inapetente, o fígado consome muito medicamento, ele tem que metabolizar muito medicamento, né? E essa pessoa fica inapetente. Tá certo? E ainda vem uma mucosite. É tudo que não pode acontecer. E quem aplica o laser para erradicar aquelas lesões da mucosite? O cirurgião dentista. Então, isso que a Fernanda falou, quer dizer, aqui nos hospitais, nas universidades que têm hospitais universitários, você fazer projetos em que você tem um engajamento, ou ligas universitárias, ligas acadêmicas, em que você tem um estudante de nutrição, um estudante de físico, um estudante de medicina, o de enfermagem, o de odontologia, trabalhando em prol da melhoria e da qualidade de vida daquele paciente, é um must. É tudo que a gente precisa e, às vezes, não executa. Tá? Posso ir em frente? Ótimo, professor. Só falar aqui que a gente teve um comentário da Miriam no chat. Muito importante isso que o professor Luiz disse, em compartilhar a necessidade do cuidado domiciliar com a saúde bucal daquela pessoa que está incapacitada. Uhum. Eu acho que o senhor não consegue ver enquanto está compartilhando. Ela fez uma pergunta ou ela fez um comentário? Não, fez só um comentário. Tá, obrigado, Miriam. É isso aí. Bom, agora acabou,
fui embora, saí da casa do paciente, cheguei no meu consultório, e aí? Está resolvido, dei um tchau, até logo, muito obrigado, o paciente me pagou. O que fica disso tudo? Aquela pessoa que tinha uma queixa, né, que estava com problemas, ou problema, no singular, tá? Ela recebeu uma intervenção, recebeu um tratamento da equipe de saúde, né, da minha equipe de saúde, da nossa equipe de saúde, que fomos lá e resolvemos o problema que resultou numa queixa. E, além disso, nós conseguimos que a cuidadora, que a família entendesse o quanto que é importante modificar hábitos alimentares, hábitos de higiene e até estilo de vida. Porque se eu tenho uma criança, né, que gosta de bala, de doce, eu a toda hora sento do lado dela para brincar e estou com um pacote de biscoito, estou com uma garrafa de Coca-Cola, em suma, estou com uma série de apelos cariogênicos para aquela cidadã querer comer, querer provar. Doce é bom. Geneticamente a gente é programado para gostar de doce. Se assim não fosse, dia de Cosme e Damião dava salgado, né? Não dava doce. Não é isso? Então, além de tudo, o doce é barato. Então, gente, mudar a maneira de pensar de quem cuida de alguém é muito importante. É fácil? Não. É difícil? É. É impossível? Não. Não é impossível, desde que a gente tenha uma atitude proativa, de incentivar as pessoas. E não uma atitude passiva, reativa. Se me perguntarem, eu respondo. Se não me perguntar, não tem nada para dizer. Não vai limpar mesmo. Se a gente partir desta premissa, entendeu? Muda de profissão. Se for do conformismo, né? A nossa odontologia, seja ela para criança ou para adulto, ela é feita de pessoas inconformadas com o que veem. Quando eu digo inconformada, lato sensu falando. Eu não me conformo em acreditar que eu estou vendo isto, que esta criança está tendo este comportamento, que este adolescente se comporta desta forma, que já os dentes já estão nessa situação, que a gengiva já está naquela situação. Então, essa inconformidade gera em nós o quê? Algo para nos tornarmos parceiro dela. Porque se tornar rival, meu amigo, se você tiver só palavras professorais de censura, não rola. Usando um termo bem atual. Então, gente, nós estamos vivendo a era da agilidade. Está cheio de livros publicados, uns traduzidos, outros não, sobre o que é ser ágil. E ser ágil não é ser o Usain Bolt, o mais veloz do mundo. Não é isso, agilidade. Agilidade é a sua capacidade de entender o problema do outro. Seja esse outro um cliente, uma corporação, você diagnostica o problema e estabelece uma estratégia de solução que resolva o problema do cliente. O cliente de hoje, seja ele cliente de que área for, tá? Seja no comércio, na indústria, ele quer o quê? Resolutividade. Se ele é o homem do campo, do agronegócio, ele quer um trator, ele quer uma ceifadeira que faça a maior área que ele tem para que ele possa semear dentro daquela estação do ano que é boa para semeadura. E se ele encontra isso, seja o trator usado ou novo, ele vai comprar. Isso é o quê? Agilidade na solução de um problema de uma pessoa que está lá produzindo alguma coisa. No nosso caso, a gente está produzindo o quê? Serviço de saúde. Então, esse projeto que foi criado em 2014 por lei para oftalmologista e dentista de consultórios itinerantes, né? Eu soube aí, não sei se eu estou bem informado, que parece que está sendo desativado, não sei o motivo. Mas o que acontece? Itinerar, ser itinerante, significa que esse consultório, tá? Ele trafega pelas estradas, né? Ele trafega pela rua, em faixa contínua, em faixa descontínua, transita, se desloca, viaja. E nós, quando saímos do nosso consultório, nós também transitamos, viajamos, nos deslocamos, tá certo? Só que o conceito de itinerante é o quê? Eu estou levando o consultório nas costas.
que eu vou ter que armar lá em outro lugar. É diferente do consultório itinerante, que eu estou indo com um veículo, com um consultório montado. E o paciente, de certa forma, vem e senta nesse consultório que lá chegou a ele. Entendeu? Parece que não há diferença, mas há e bastante diferença. Então, vocês jovens, vocês estão cada vez mais percebendo que as ideias, a forma de pensar, vão gerar um novo agir na odontologia, na sociedade. E quando eu converso com um colega, digo do que eu estou pensando e escuto o contrário, não tem que haver fronteiras, não tem que haver pruridos, tem que haver conversa. Porque a minha ação, a sua ação, a nossa ação vai se depender de quê? De que a gente não vire o quê? Oposto. Cabo de guerra, você puxa para um lado, eu puxo para o outro. Não, a gente tem que ter pensares não só na pessoa que está na área executiva, como naquela que está na área, vamos chamar aqui na ponta da linha, que é o dentista que está no consultório itinerante. Então, a odontologia domiciliar, gente, ela difere desse modelo de odontologia itinerante. Quando eu era garoto, existia o SESC, o SESI, tinha os odontomóveis, que era o consultório montado que ia para frente das fábricas ou do comércio para evitar que o funcionário perdesse horas de trabalho indo ao dentista. Então, tinha reboque, tinha o camburão lá, como é o furgão, tá? Hoje o nome é odontologia itinerante, mas já foi odontomóvel. Tá? As faculdades tinham uma coisa parecida, que era o internato rural. A professora Branca Luiza, lá da UERJ, coordenou durante muitos anos, na década de 90, o internato rural da faculdade, em que estudante de medicina, enfermagem, odontologia, numa cidade do norte fluminense, Varriçai, Porciúncula e outras cidades ali da região, tá, que recebiam um atendimento que o SUS de lá daquela época não dava. Então, a faculdade agregava valor com esse conhecimento, com essa ida do estudante, né, num consultório que já existia lá na cidade. Agora, as duas últimas perguntas que eu recebi. O que mudou nos atendimentos domiciliares durante a pandemia da Covid? E a sexta pergunta, quais caminhos os dentistas e estudantes de odontologia que desejam atuar com a odontologia domiciliar devem seguir? Então, eu vou dar 4 dicas para vocês aqui em relação à formação, conhecimento, habilidade e competência. E aí, juntando isso tudo, eu consigo formar o meu quebra-cabeça com as peças encaixadinhas, né, nenhuma discrepância, posso emoldurar esse quadro e dizer, o meu serviço teve resolutividade, teve agilidade. Tá? Foi algo efetivo, que causou um impacto na qualidade de vida dos outros. Então, baseado nessas duas perguntas, tá? Eu vou agora me arvorar a perguntar se a Érica, que está aqui ao vivo, estou vendo ela de máscara, diz aí, Érica, o que você ficou esclarecida? Qual essas duas perguntas? Você tem resposta para elas ou você acha que a gente pode acrescentar alguma coisa? Conta aí para a gente, por gentileza. Para mim, ela está congelada. Meu agora. Agora sim. Então, o que mudou nos atendimentos, para mim, nessa coisa da pandemia, eu achei que até não teve muita mudança. Eu achei que as pessoas até esqueceram um pouco o atendimento odontológico. Eu falo isso, pois eu atendo no público, e eu achei que agora eu retornei esse atendimento e as pessoas estão mais carentes de procura, precisando mesmo do atendimento, porque eu acho que foi uma coisa que ficou esquecida. Infelizmente, eu achei, no meu ponto de vista. Eu tenho visto as coisas piores agora. Tá? Eu digo na questão pública. Os meus pacientes que me procuram hoje têm muito mais
tá muito mais deficiente de atendimento, entendeu? Para mim, eu não vi assim, eu achei que foi meio deixado de lado essa atenção odontológica, essa questão da saúde, né? Até da higiene, não sei, eu não sei se as pessoas se perderam, não sei se a alimentação influenciou nisso também, na questão da pessoa, né, ficar em casa. Então, não sei, eles se desligaram um pouco dessa atenção odontológica durante essa pandemia. Me corrija se eu estiver errado. Eu vou usar uma palavra talvez um pouco forte. Você acha que as pessoas se tornaram mais negligentes com o seu autocuidado? Sim. Sim. Sim, negligente. Então, vamos analisar aqui. Eu estou conjecturando, tá? Para a gente chegar a não dar bola para o autocuidado na boca durante a pandemia, tá? Me parece que é alguma coisa que eu já, antes da pandemia, não fazia parte do meu estilo, do meu hábito de higiene. Entendeu? Eu vou falar aqui de brincadeira, né? Aquela coisa do garoto, já tomou banho hoje? Já. Ele vem com a cabeça molhada, mas não tomou banho. Mas ele diz que tomou banho. Então, esse faz de conta e essa forma de você dar valor a um órgão, que é o dente, né? A boca, que faz parte do sistema digestório. A digestão começa na boca, com a salivação, não é? Com fazer o bolo alimentar, deglutição, depois é que ela segue o curso dela lá para dentro, lá por dentro. Né? Então, de certa forma, nós não vemos uma campanha institucionalizada, quer do setor público, quer do setor privado, no sentido de dizer da importância da saúde bucal na vida das pessoas. Tá certo? Isso é um posicionamento de política de Estado. Sim. Quando você diz que você volta a atender no posto de saúde, desde que você não provoque aerossol, e o paciente diz assim, aerossol, nunca ouvi falar nessa palavra. O que é aerossol? O dentista agora está com medo da gente, ele bota aquela capa de plástico na frente, parece que ele está com medo da gente, que a gente é um disseminador de infecção. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nesse momento. Essa cultura de ir ao dentista, seja ele do público ou do privado, na urgência, ela não foi adquirida durante a pandemia. Pode ter piorado. Eu achei que... Não, realmente, você tem razão, mas eu achei que houve uma piora, não sei, até por falta do tempo que eles ficaram sem esse atendimento. Né? Sim. Com certeza, isso é lógico. Fecharam-se as portas. Isso, né? Fecharam-se as portas, exatamente. Eu acho também nem só isso, Érica. Eu acho que às vezes a gente pensa muito como dentista, né? Só complementando, assim, entrando na discussão, na questão mesmo da nossa importância da cadeira. E eu acho que a gente dá pouca importância, uma coisa que normalmente a gente faz com constância, que são as ações educativas, que a gente faz inclusive no COI, nas escolas, tudo isso. Essa motivação do paciente, eu acho que foi uma coisa muito importante também, sabe? A gente deixou de motivar as pessoas para que elas tivessem boas práticas de saúde. Então, assim, além da gente ter as clínicas fechadas, todo mundo em casa, o que fez com que as rotinas fossem alteradas, né, as pessoas não... a rotina, incluindo a rotina alimentar, a rotina de práticas de higiene. Então, todas essas modificações que ocorreram, elas, na minha visão, elas se juntaram, porque eu também tive essa impressão que os pacientes estão voltando, parece que eles têm uma demanda maior do que tinha antes, né? Apesar da gente saber que, classicamente, as pessoas buscam dentistas, muitas das vezes, na hora que já tem um problema instalado, né? Especialmente no SUS, por causa da fila, etc. e tal, né? Então, assim, eu acho que essa discussão tem que vir também, né? Então, assim, eu acho que mudou muita coisa na questão no atendimento, talvez, nosso EPI, a forma da gente se vestir, o tempo entre as consultas, tudo isso acabou sendo alterado, mas eu acho também que teve muito essa questão da falta de motivação, né? Exatamente o que a Tatiana está falando, além da negligência, houve falta de profissionais
Deixa eu ver aqui rapidinho. Além da negligência de autocuidado, a falta de profissionais nos postos de saúde e nos espaços coletivos para motivar. Exatamente isso. E quando a gente pensa, muitas das vezes a gente está pensando assim, porque eles não puderam ser atendidos durante a pandemia. Eu acho que é muito menos por falta de atendimento do que por motivação. Eu até uma vez estava discutindo isso com o secretário de saúde, ele estava falando assim, porque a gente não tem mais como fazer promoção de saúde. Eu falei, não, a gente tem, porque a gente tem que usar as ferramentas corretas, né? E a gente demorou um tempo para conseguir entender isso, porque a gente estava acostumada a poder ir aos lugares, né? E a gente, que eu digo, nós como profissionais do mundo inteiro, tá, gente? A gente mesmo no COI, a gente demorou um tempo para chegar nas redes sociais, para chegar até as pessoas, que é onde elas tinham acesso. Então, a gente tinha que estar ali dentro, né? A gente tinha que construir grupos no WhatsApp com os nossos pacientes, a gente tinha que colocar os nossos ASBs para motivarem esse grupo, para mandar informação. E aí, pessoal, estão conseguindo se alimentar bem? Hoje vai ter feira, sei lá, alguma coisa assim. Até porque era difícil até de sair para o mercado, né? Porque você acaba comprando mais produto industrializado, que dura mais tempo para você poder sair menos, porque a gente estava saindo menos na rua, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar isso, sabe? Que muitas das vezes eu acho que a gente esquece esse papel tão importante e que, ao meu ver, como a Tatiana comentou, eu acho que foi um ponto-chave, sabe? A gente parou de motivar essas pessoas. E aí, o ser humano entra numa zona de conforto, né? Quem aqui não comeu mais doce durante a pandemia, né? Até porque estamos falando de estresse, tudo isso. Então, eu acho que eu concordo plenamente com você, que as situações pioraram, mas eu acho que a gente... e isso faz com que a gente tenha um trabalho dobrado, porque isso faz com que a gente ache que tem que estar mais tempo na cadeira. A gente acaba precisando estar mais tempo na cadeira, mas a gente precisa usar de estratégias, e eu acho que a tecnologia é uma ferramenta de uso sem volta, né? Para que a gente possa efetivamente chegar nessas pessoas e voltar a motivar elas, porque para controlar a principal doença bucal, que é a cárie, só através do autocuidado, gente. A gente faz pouca coisa, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, da gente conversar, assim, nesses espaços, assim, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a gente se sente, assim, enxugando gelo, porque tem uma fila enorme e eu não vou dar conta de todo mundo e tá piorando, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar disso, né, Luiz Flávio? Tem um detalhe, Érica, interessante, que não foi colocado em prática em 2020, e me corrija se eu estiver errado, eu não vejo acontecer em 2021, pelo menos de forma sistêmica, que é a teleconsulta. O que é uma teleconsulta? Lembra aquele slide que eu botei lá, que o cliente liga para mim, né, fala com a minha atendente, fala da queixa da pessoa, e aí eu começo a entender o que ela está precisando? Quer dizer, essa teleconsulta no serviço público, no SUS, na faculdade de odontologia, entendeu? Isso, na minha maneira de ver, esses programas que a gente tem aí da telemedicina, isso vai virar uma prática que não é só negar atendimento. Você simplesmente assim, o que está acontecendo contigo? Eu estou vendo a Viva e a Cores, ele está me mostrando ali uma lesão, um inchaço, eu estou vendo, estou dando um primeiro socorro, me procure amanhã na primeira hora, agendar. Quer dizer, a teleconsulta era uma coisa que não fazia parte, essa palavra não existia para a gente. Era quase que um palavrão. Uma heresia você fazer uma teleconsulta, como um dentista faz uma teleconsulta. Entendeu? Isso ficou provado na pandemia, que a teleconsulta nada mais é do que um ombro amigo. Um braço que nós não podemos abrir mão mais dele. Né? É uma ferramenta. Voltando aqui para a pergunta 6, eu queria que alguém comentasse a respeito desses caminhos aí que não sei se a Clara, quem vai comentar a respeito dessa pergunta 6 aí para a gente... Respondi a sua pergunta, Érica? Seu comentário? Sim. Obrigado pela intervenção. Quem fala aí, gente, dessa pergunta 6 para a gente ir para os finalmente? Então, eu acho que essa pergunta 6 o senhor já respondeu, né, no decorrer da palestra. Eu acho que no momento atual o mais importante seria estar atento ao protocolo de biossegurança por causa da Covid, né? Eu acho que o profissional tem que estar sempre se atualizando nesse sentido para se proteger e proteger o paciente. E tá sempre se atualizando, né? Como o senhor mesmo falou, todo cirurgião dentista tem
capacidade de fazer um atendimento domiciliar, mas tem que estar sempre se aperfeiçoando, para sempre oferecer o melhor para o paciente. Quer dizer, o caminho, gente, é um negócio que a gente não vai terminar. Tem alguém aí do 8º período? Você não vai terminar a sua vida profissional no dia que você receber o canudo de bacharel em odontologia. Ali, amigo, está começando, você não vai ter mais professor. Você vai ter que procurar o conhecimento. Esse negócio de Google, informação, notícia, você pode até ter uma informação virando conhecimento, mas enquanto você não tiver conhecimento com evidência, tá? Não repassa nada, não. Duvida daquilo, vai procurar fonte, né? E saber procurar fonte está se tornando uma ferramenta altamente valiosa, até para a gente fugir dessas mentiras, dessas fakes que surgem aí todo dia, toda hora, todo instante. Tá? Então, formação, essa que vocês estão tendo dentro da faculdade, seja em 8 períodos, em 10, quantos forem, entendeu? Vocês busquem o conhecimento antes da formatura, depois da formatura, entendeu? Cola num profissional mais experiente, que você que sabe, que dá oportunidade, que tem o que te dizer, o que te ensinar. Não estou falando aqui de dar macete, dar dica, não é isso. Eu estou falando da pessoa que te dá orientação profissional. Tá? E aí você que tem habilidades, que você tem competências, você é uma pessoa inovadora, você vai agregar valor à sua profissão, sem dúvida. Tá? E outra coisa, uma vez por ano, tá certo? Remotamente ou presencialmente, vocês têm que ir a um congresso de ciências da saúde. Esquece a odontologia. Botem isso na cabeça. Gestão de negócio, tá certo? Inovação, transformação digital, pediatria, idoso, geriatria, tá? Abram a cabeça de vocês para o que as pessoas precisam, para o que as pessoas estão dizendo, além do professor que você teve na faculdade de odontologia, do pai e da mãe que você tem em casa, entendeu? Mas uma vez por ano, bota no currículo Lattes de vocês. Eu fui a um congresso em que eu assisti alguma coisa que não tem nada a ver e tudo a ver com odontologia. Tá? Porque é isso que faz com que a gente fique ligado nas mudanças, porque senão você é um eterno saudosista chato. No meu tempo é que era bom. Bom o quê? O que era bom? Entendeu? Cada tempo tem o seu tempo, tem as coisas boas e as coisas ruins. O seu tempo tem que ser hoje, né, Luiz Flávio? É aqui e agora. Todo mundo deveria ser hoje, né? Entendeu? Faça a diferença aqui e agora. Entre o nascimento e você ter uma certidão de nascimento e ter uma certidão de óbito, meu amigo, esse é teu tempo. Esse é teu tempo. Então, gente, eu só tenho a agradecer a todos ao convite e espero não ter decepcionado vocês em relação à expectativa que foi gerada, mas eu estou contente com a participação de todos e com a forma como se colocaram. Tá? Vocês viram, está aqui um odoped@outlook.com. Não tenho cerimônia para se dirigir a mim diretamente para perguntarem o que desejarem. Se eu souber responder, farei com o maior prazer, com a maior brevidade possível. Agora eu estou aposentado, tenho mais tempo, entendeu? Até para buscar neto na escola. Entendeu? Obrigada, professor Luiz. A gente que agradece, tá? Muito obrigada por disponibilizar esse tempinho com a gente. Foi ótimo, foi incrível. O senhor é um profissional maravilhoso, inspirador. Foi muito bom esses minutinhos que a gente teve com o senhor. Muito obrigada, de verdade. De nada. Fernanda, obrigado. E quando você achar conveniente, você pode encerrar. Eu acho que pode parar de compartilhar para a gente poder fazer uma foto também. De todo mundo aqui. Não sei se já parou, porque para mim está meio devagar aqui a minha internet, mas eles acham que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu só queria acrescentar que eu acho que é isso, né? A gente sempre sair da caixinha. Eu acho que
mim, o professor Gustavo, como eu falei no começo, talvez não estivessem todos aqui ainda, ele é uma pessoa que nunca fica na zona de conforto. Ele sempre está mandando curiosidade para gente, e ele não deixa a gente ficar também na zona de conforto, sabe? Ele sempre está mandando algum congresso, sempre mandando alguma coisa para a gente fazer, alguma coisa para a gente pesquisar, então ele não para nunca. Então, eu acho que é uma inspiração para todos nós, né? Para a gente entender isso, que se a gente optou por ser profissional de saúde, a gente sempre ofereceu o que é melhor para o nosso paciente hoje. E isso vai mudando ao longo do tempo. Então, ter essa mente aberta de que as coisas mudam, de que as coisas estão, na verdade, acontecendo. Eu acho que a Covid trouxe isso para a gente, né? Porque a gente viveu a pandemia e as coisas iam acontecendo, a ciência trazendo uma velocidade absurda. E aí, até complementando o que o Gustavo falou, da gente conseguir separar. Eu lembro que o Gustavo sempre falava isso na aula, ele falava assim, a gente tem que separar muito o que é informação de conhecimento, né? E aí hoje a gente fala muito sobre essa questão do que é referência, do que é evidência. A gente tem, artigo que fala qualquer coisa, a gente vem conversando sobre isso, né? Nos nossos encontros nas quintas-feiras. Então, acho que é muito importante que vocês saibam isso. Não é porque está escrito, não foi porque um professor falou que é verdade absoluta. Questionem sempre, né? Então, quem é meu aluno mais tempo sabe disso. Questionar é comigo mesmo. Estou questionando tudo lá. Senão a ciência funciona assim, porque a gente pergunta por quê, porque a gente quer entender melhor aquele assunto. Então, eu acho que, inclusive, uma coisa bem importante, na semana que vem, na sexta-feira que vem, eu acho que até compartilhei já no grupo lá de vocês também, no dia 1º de outubro, a gente vai ter um encontro do programa de pós-graduação lá da UERJ, e que vai ser falando sobre exatamente isso. Sobre as evidências, vai ser só na parte da tarde, começa às 2 horas da tarde, e a gente vai falar são 3 blocos, sobre produção, síntese e aplicação das evidências, com professores de diferentes lugares do Brasil que vêm conversar sobre as expertises deles. Eu acho que vai ser uma coisa super legal. Quem gosta de estudar e quem quer trabalhar realmente com base nas evidências não pode perder. Eu acho que vai ser sensacional. É de graça pelo YouTube, então eu acho que vai ser muito bom. E então, mais uma vez, queria agradecer, vários elogios, como sempre, aqui. O Luiz Flávio, as aulas dele são sempre encantadoras. As aulas de congresso, ele sempre bombavam, continuam, né, no online. Então, assim, porque ele é essa pessoa que tem essa facilidade de passar as coisas, como ele disse, ele não só estuda no livro, mas que ele vivencia. Então, a gente consegue ter essa troca tão legal e engrandecedora para a gente. Porque, afinal de contas, para a gente trabalhar em práticas de saúde baseada em evidência, são 3 pezinhos, né? Que é a gente estudar, ler, discutir os artigos, a prática clínica e os valores dos pacientes. Quando a gente tem pouco tempo de vida, né? Ou de vida, que eu digo assim, vida científica, quanto mais a gente está com pessoas experientes, mais a gente tem a ganhar com isso. Então, isso que o Luiz Flávio falou da gente, quando vai no posto, ficar com vários profissionais diferentes, sentar em dias diferentes para aprender com aquele dentista, com o outro. Não tem certo e errado? Tem mais ou menos, né? Mas você tem que aprender a filtrar também aquilo, né? Mas é importante, às vezes eu falo assim, um dia eu vou lá ficar com a Fernanda, outro dia eu vou ficar com a Cris, outro dia eu vou ficar com a Ana, com o Rafael. A gente trabalha diferente e cada um vai poder acrescentar para vocês coisas boas. E até coisas que vocês não gostam. A Fernanda faz assim, mas eu gosto mais como a Cris faz. Beleza, não tem problema nenhum. É importante que vocês tenham essa vivência, né? E aproveitarem esse tempo da faculdade. Eu sei que muitos de vocês estão aproveitando só online, né? Mas eu acho que é importante que exista essa troca de alguma forma, tá? Então, gente, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. A gente teve vários momentos, quase 40 pessoas aqui na sala. Então, Luiz Flávio, eu queria agradecer pela oportunidade de ter você aqui nesse retorno das nossas palestras maiores, né? E convidar todos para ficarem de olho na nossa programação, que vai ter muita coisa boa para a gente poder trocar nessas quintas-feiras à tarde. Tá bom? Meninas, querem falar mais alguma coisa? Stephanie, Clara, Rebeca? Ou podemos encerrar? Todo mundo... a gente botou lá o link do certificado, então é interessante que vocês coloquem para poderem receber o certificado de vocês da palestra. E agradecer mais uma vez, queria agradecer também mais uma vez a professora Miriam por estar aqui com a gente hoje. A Miriam é uma querida, e assistir o Luiz Flávio, a gente... é tudo de bom sempre. Muito obrigada. Imagina. Uma pessoa muito querida que está sempre com a gente também. Então, gratidão, Luiz Flávio, foi maravilhoso. Tá ali, também está aqui, todo mundo aqui, Matheus.